Olá pessoal, dando início ao Dr. Maromba, hoje com um convidado para lá de especial, o político e deputado estadual Fernando Krelin. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast aqui, falar um pouquinho sobre saúde, esporte e, é claro, os desafios aí da profissão. Então, doutor, muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui batendo um papo com todos os seguidores, as pessoas que se preocupam principalmente com a saúde do corpo e da mente. Justamente é isso que a gente trabalha também na vida pública, trabalhando sempre a prevenção e fazendo com que o cidadão catarinense tenha uma qualidade de vida maior. Então, estou à disposição para a gente bater um papo bem bacana aqui. Perfeito. No comentário, sempre nossa lenda Beto Stallone aí, mais de 20 anos de trajetória no esporte, aí um cidadão joinvilense raiz. Fernando, para iniciar nossa discussão de hoje, fala um pouquinho da tua trajetória, como é que foi essa jornada aí no campo político, né? Essa ascensão que você está tendo e com certeza vai ir muito mais longe. Então, doutor, comecei na vida pública em 2013. Eu venho de uma família política. Meu avô foi vereador em Joinville. O Beto conhece a gente já das antigas, né, Beto? Da mesma área de educação física. Eu venho de uma família, meu avô foi vereador, meu tio foi vereador em 1988, e depois minha família ficou 24 anos fora do cenário político. Só que com 6 anos de idade, eu ia nos comícios, antigamente eram os comícios, do Luiz Henrique, e eu já tinha aquela coisa, um dia eu quero ser vereador de Joinville, com 6 aninhos. Então, cresci no meio político, sempre tive essa vontade, mas no meio do caminho, a vida profissional, acabei fazendo educação física, fui atleta, depois fiz educação física e acabei indo para o ramo academia e consegui, em 2000 eu era ainda atleta, tive uma oportunidade de ir para o Rio de Janeiro jogar no Botafogo do Rio, que é o time que eu torço de coração. No sábado, que antecedia a minha ida ao Rio de Janeiro, que era na segunda minha viagem, passagem marcada, eu fiz uma despedida com os amigos e eu tive um rompimento do tendão e acabei ficando 6 meses fora do futebol. Eu era goleiro e naquilo eu falei, e agora como que vai ser? Minha oportunidade passou. E quando eu me recuperei, eu tive uma oportunidade no ramo bancário, tive uma proposta de emprego para trabalhar e jogar pelo banco. O Banco Safra, aqui em Joinville, tinha um time muito forte e a gente acabou sendo campeão tanto municipal quanto estadual, bancário, foi para competições nacionais e acabei abrindo mão dessa possível carreira como atleta e fui trabalhar no ramo bancário. Fiquei praticamente 10 anos como bancário e depois, em 2008, eu acabei saindo do banco, montei minha segunda academia. Em 2012, fui candidato a vereador. Então, era eu, minha esposa, meu irmão e mais um rapaz que trabalha comigo até hoje, meu pai e minha mãe, que eram os cabos eleitorais. Fiz quase 2.000 votos, fiquei suplente, acabei não me elegendo, mas em 2013 eu tive um convite para ser secretário de esportes de Joinville. E onde a gente falava nos bastidores aqui, eu fiz um trabalho muito forte, principalmente de contraturno com crianças em vulnerabilidade social. Trabalhei com 8.000 crianças, fiz um programa chamado Mexa-se, criei um programa em nível municipal e depois estadualizou, que é um programa para terceira idade, pessoas acima de 65 anos, que é um trabalho de ginástica, e a gente trabalhava vários fundamentos da ginástica, principalmente o alongamento, e com circuitos. E aquilo fez com que a gente começasse com 14 mulheres e quando eu entregasse o final da gestão, tinham 2.500 mulheres. E os índices de triglicerídeos, colesterol, diabetes e principalmente um dos grandes males aí do século, que é a depressão, tinham diminuído drasticamente, coisas de 60% de diminuição. Então, foi algo que despertou interesse tanto da Secretaria de Saúde do Estado e da Secretaria de Esportes do Estado e acabou estadualizando esse programa. Naquele ano, 2016, fui candidato a vereador. E aí veio a grande surpresa. Fui o vereador mais votado da história de Joinville, mais votado da história de Santa Catarina, do meu partido. Fiz 10.523 votos e até me beliscava, eu brincava. Cara, como que eu fiz isso? Sem uma grande estrutura. Mas foi o trabalho principalmente para as crianças, onde muitas vezes, se você fizer para um filho, o pai te valoriza, ele te considera muito. Talvez se eu fizesse para o pai, talvez ele não daria tanto valor quanto eu fiz para os filhos deles. Então, os pais dos alunos acabaram retribuindo nas urnas o nosso trabalho. E aí depois surgiu, fui presidente da Câmara de Vereadores, 2 anos, 2018 deputado estadual, e agora com 44.320 votos, e agora deputado estadual reeleito com mais de quase 55 mil votos. Então, o trabalho que eu foco muito, doutor, é o trabalho da prevenção, da qualidade de vida, da saúde e da educação.
né, usando o esporte aí como uma grande ferramenta de mudança e transformação social. Então um breve relato aí da minha vida pública, mas que eu tenho um grande orgulho aí de poder retribuir com muito trabalho tudo aquilo que a população me deu a oportunidade. Olha, só a única palavra, parabéns, né, Beto? É uma grande trajetória. Uma trajetória incrível, né? É incrível. E a importância, né, deputado, de ter esse vínculo com a população e levar o esporte como uma forma de prevenir, né, a saúde, melhorar o âmbito social das pessoas e também prevenir doenças. Se você investir em prevenção, quanto dinheiro você economiza lá na frente, né? Então essa é uma visão que é perfeita. E Joinville aqui é uma cidade muito industrial, né? Tinha aquele negócio o esporte não era tão assim difundido de uma forma, né? E a educação física, quando começou, talvez, eu também quando comecei, foi um dos meus primeiros cursos que teve aqui na Univille. Os primeiros, então eu ainda estava engatinhando talvez essas ideias de projetos que tu começou a botar no papel, né? Foi isso mesmo, Beto. E aí, quando tu entrou na política, né, como um vereador com essa visão de esporte, que talvez nenhum tinha tanto essa visão, né? Como os outros já se preocupavam mais com a área de doença, hospital, indústria, aí tu já entrou com essa visão de esporte, né? Então muda um pouco esse cenário, né? Era meio carente, talvez. A grande batida foi quando eu entrei na vida pública, como vereador e depois como deputado, principalmente como deputado, é fazer com que as pessoas pudessem enxergar. O orçamento de um município, através da lei orçamentária anual, geralmente é assim, infraestrutura, educação, saúde, tal. E o esporte, cara, ele é a rabeira da rabeira. Está lá no final, no fundo. Final, né? 0 ponto não sei o que do orçamento. E a gente começou a bater muito nessa tecla, fazendo com que aquilo que o doutor falou, a questão da prevenção. A cada $1 investido nos Estados Unidos, são $5 economizados em prevenção. Então a gente fez esse trabalho no Estado, fez com que o governo do Estado começasse a enxergar esse direito, começasse a fazer investimentos diferentes, mas a virada de chave foi a pandemia. A pandemia foi a grande virada de chave, onde nós criamos um projeto, fizemos um projeto, o primeiro do Brasil. Depois esse projeto foi para mais 13 estados, a Câmara Federal, mais de 200 municípios no Brasil aderiram a esse projeto que a gente criou, que é tornando os espaços de atividade física e exercício físico como essenciais em Santa Catarina. Então, em tempos de pandemia, tinha a essencialidade da alimentação, do supermercado, da farmácia. A gente colocou como atividade física essencial. Fez com que Santa Catarina fosse o primeiro estado do Brasil a abrir as academias. A primeira corrida de rua do Brasil foi em Santa Catarina. Foi através da nossa lei. Então, a gente colocou essa lei, bateu muito nessa tecla. Os deputados, os parlamentares, eles não tinham ainda esse entendimento da importância do exercício. E eu bati muito na tecla científica, principalmente a questão da imunidade. Peguei números no mundo todo, onde as pessoas que praticavam exercício, praticavam atividade física, tinham aí uma imunidade elevada, principalmente respostas mais rápidas contra infecções, e a gente colocou isso em Santa Catarina. Virou referência à Secretaria de Saúde. Nós tínhamos uma galera bem chita, assim, bem difícil de lidar, porque não, se abrir a academia vai proliferar o vírus, é muito difícil, e a gente conseguiu provar, por dados científicos, que não. E aquilo fez com que Santa Catarina fosse a grande referência. O parlamento entendesse, olha o que representa o exercício e a atividade física. Nós fizemos uma audiência pública numa segunda-feira, 14 horas, cara, segunda-feira, 14 horas, está todo mundo na muvuca, na confusão, na correria. Fizemos aquela audiência pública, deu 1.200 pessoas. Foi a maior audiência pública da Alesc na história. Então, aquilo fez com que todos os parlamentares, esse projeto tem importância. Colocamos nas comissões, ele passou muito rápido, colocamos no plenário, foi aprovado por maioria. Teve um voto contrário ainda de um deputado. E eu respeito, não preciso concordar com ele, mas respeito as posições contrárias, ideológicas, e a gente conseguiu provar. Tanto que a corrida Beto Carreiro foi a primeira corrida do Brasil, um exemplo de protocolos. E aí, cara, a galera começou a fazer atividade física, e a gente conseguiu mostrar que Santa Catarina era a grande referência nacional. Mas, para isso, a gente bateu muito na mesa, brigou muito, e fez com que as pessoas pudessem respeitar mais essa área que a gente tanto defende, que é a educação física, mas principalmente a prática do exercício. Eu lembro que na época da pandemia, ali aproveitando o gancho, as academias foram obrigadas a fechar, né, para evitar a proliferação do vírus. Mas nós que estamos no meio do esporte, a gente viu o grau de depressão até que as pessoas entraram por não praticar atividade física, ficarem em casa. A imunidade vai caindo, sim, isso é fato. Então, esse trabalho aí veio muito a corroborar para melhorar a saúde das pessoas, com certeza.
E a importância de introduzir o esporte logo cedo, né? Nas escolas, acho que é algo importante para ser feito, ser visto também, porque ele vai pegar um hábito saudável, vai levar isso para a vida, vai influenciar as pessoas do meio, né? Então, prevenção de saúde. Perfeito. A gente está criando, Beto, doutor, em primeira mão aqui, eu estou criando e desenhando um projeto, um programa, na verdade, que é o Boletim da Saúde. Na verdade, você falou das crianças na escola. Ali começa tudo, né? Sim. Começa a atividade física, o exercício, a prática saudável, começa com o professor de educação física. Se a gente quer criar um grande atleta no futuro, começa na educação física escolar. E se não tornar um grande atleta, é um cidadão do bem, através do exercício e do esporte. É isso que eu bato. E a gente está criando o Boletim da Saúde, principalmente para conscientizar os pais. Muito se dá de uma alimentação errada, de uma falta de prática de exercício, obesidade infantil, e um número absurdo, tem aumentado demais, pelo sedentarismo infantil. Então, a gente está fazendo com que os pais consigam enxergar isso. De que forma? Criando um boletim da saúde, através de IMC e outros protocolos que a gente vai criar, uma parceria com a UDESC. O professor de educação física vai fazer os testes físicos, as medidas dos alunos, abastecendo um sistema em parceria com a UDESC. A gente vai criar um grande boletim da saúde. Tem a nota de português, de matemática, de educação física, de várias disciplinas. Mas o boletim da saúde é chegar em casa, o pai olhar assim, seu filho está com pré-obesidade. O pai vai se alertar. E os riscos são esses. Mais ou menos o seguinte, pai, se você não cuidar do seu filho vai ser um diabético, seu filho vai ter triglicerídeos altos, tem uma possibilidade de infarto futuro. Então, o pai tem que ser puxado a orelha para ele se ligar e cuidar da vida do filho. Cuidar da vida do filho não é ir no shopping comprar um hambúrguer, dar uma batata frita e dizer, filho, que bom, né? Tá feliz. É cuidar realmente da saúde dele. Então, a gente está alertando os pais para que realmente a gente tenha uma possibilidade de um presente, mas principalmente um futuro breve, mais saudável dentro de Santa Catarina. Hoje, muitas pessoas falam de saúde quando alguém está doente. Essa é a verdade. As pessoas falam de saúde quando alguém está doente. E aí o que eles falam? Nós que somos políticos, tem que ter mais hospital, tem que ter mais leito de hospital. Cara, a gente pode fazer mais 300 leitos por ano de hospital. Se nós não cuidarmos da prevenção, não vai adiantar. O leito vai ficar lotado, a saúde pública vai custar mais caro. Só que é difícil conscientizar o gestor, o executivo disso, porque o posto mensura. Prendemos tantos assaltantes, mas atendemos tantas pessoas na saúde, fizemos tantas cirurgias eletivas, mas o que nós evitamos, às vezes, não é mensurado. E isso faz com que as pessoas não deem tanta atenção. Por isso que a gente bate nessa tecla. Porque se não tiver a prevenção, né, daí vai haver um acúmulo, né? Total. Né? Fica num sistema de enxugar gelo, né? Constantemente enxugando gelo, mas não evita que novos casos surjam. Como na questão de prender o bandido, né? Se você tiver uma educação lá na base, vai ter menos lá na frente. A saúde preveniu aqui, vai ter menos lá na frente. Com certeza. Então, é nesse ponto que as ideias que você tem, Fernando, são brilhantes, né? E muda muito, né? Na nossa época, quando a gente era criança, né, tinha educação física, hoje também tem, todas as escolas têm, mas não tinha tanta tela, né? Hoje tem muita tela. Tem. A criança, às vezes nem pratica atividade física no colégio, às vezes até falta ali, dá um migué lá. E aí vai para casa e faz o quê? Fica na tela, não se move, não faz nada. Aí come errado e tal. E esse trabalho é importante, né? A obesidade infantil, infelizmente, nos últimos 10 anos no Brasil tem subido exponencialmente. O uso de eletrônicos, né? A falta de atividade física tem nas escolas, mas não é obrigatório, o aluno faz se quer, né? Então, seria uma coisa de conscientizar os pais, como está sendo feito, de conversar com o filho, tem que fazer, é legal, é importante, para que ele veja algo natural, não forçado. Né? Tudo que é forçado não flui, não né? dá. Então, seria mais... E é preocupante. Outra coisa que preocupa muito é a saúde mental. Porque essas crianças que estão na tela, elas estão... tudo tem que ser muito rápido. Você pode ver um Reels no Instagram, a gente já está assim, né? Então, essas crianças elas não têm mais paciência de ler um livro. Está tudo muito difícil. A saúde mental, se a gente fizer hoje uma análise dentro das escolas, principalmente em rede pública, nós temos crianças de 8 a 14 anos num nível de problemas muito grandes. Muitos vêm de casa, mas outros formados mesmo pelo hábito que ele tem de tela, de jogos eletrônicos. Tudo isso tem que ser dosado. Entre o remédio e o veneno é a dosagem, né? Então, a gente tem que ter essa preocupação. E outra coisa que preocupa, doutor,
as pessoas têm falado muito sobre a expectativa de vida que tem aumentado. E realmente tem. A expectativa tem aumentado muito no Brasil. Até 2035 a gente vai aumentar esporadicamente, aumentar muito a expectativa, mas não adianta a pessoa envelhecer doente. Envelhecer sem qualidade de vida, envelhecer sem conseguir andar. Sem ter uma autonomia, né? Para fazer uma atividade física. Né? Essa é a grande preocupação que nós temos, porque o poder público, as famílias hoje, digamos que o pai, o marido e a mulher têm os filhos casam, vão embora, ficam os dois. Essas pessoas envelhecem. Perde o marido, perde a mulher, fica viúvo. Essa senhora, esse senhor, ele fica sozinho. A família tem a sua vida. Às vezes uma vida difícil, uma vida de luta, de batalha, de trabalho, dedicação. Essa pessoa envelhece sem autonomia, ela vai precisar de quem? Da família. A família vai ter que abdicar de alguma coisa. Não conseguindo, ela precisa do poder público. O poder público não tem braço para abraçar um espaço para essa pessoa ser atendida. Custa muito caro. Então, cara, o grande foco é fazer com que essas pessoas envelheçam com autonomia. Eu tenho uma vozinha de 96 anos, cara, fiz 96 anos essa semana, e ontem eu falava com a minha esposa, ela mora sozinha, só que a vida dela foi sempre regrada, alimentação saudável, ela caminhava, ela fazia... Cara, ela tem uma vida saudável, assim, ó, com 96 anos. Eu falo que esse é o meu sonho, chegar lá nessa... Só que na loucura que a gente vive, até mesmo nós... temos que fazer uma avaliação, nos preocupando muito com o nosso dia a dia, a gente se preocupar que no nosso dia a dia a gente tem que comer agora. Não, eu vou comer depois. A gente acaba errando. Negligenciando. Então, realmente tem que ter foco, cara. Se focar, a gente consegue mudar esse futuro. Mas esse projeto que tu tinha feito com os idosos, né, de alongamento e tal, tu vê no Japão, eles já fazem isso anos, né? Nas praças, a consciência. É interessante a gente comparar, né, a evolução que teve nos últimos anos aqui no Brasil e se espelhar em países de primeiro mundo, né? Eles já fazem isso há um bom tempo. Muito tempo. Então é importante ter uma visão mais aberta, trazer isso para cá e sedimentar como algo necessário. Veja, o Japão, a qualidade de vida é altíssima, a longevidade é a maior do mundo, vivem muito bem, são autossuficientes, né? Então o Brasil, que é enorme, tem muito mais recurso, muito mais condição, por que não trazer isso para cá? Né? Sedimentar desde cedo. E custa pouco, doutor, porque assim, custava um professor que ele acabava fazendo aula em 4, 5 núcleos, uma caixa de som e alguns equipamentos materiais. Então é muito barato pelo resultado que ele proporciona. Mas tem que ficar batendo na tecla, batendo na mesa para o poder público enxergar o que representa isso na vida das pessoas. Às vezes o poder público foca na boca de lobo, no buraco na rua. Tem que fazer, tem que focar, é obrigação. Mas tem que focar na qualidade de vida das pessoas também. Porque vai custar muito caro ele estar lá na frente necessitando de um leito. Vinha para cá agora, uma pessoa manda, Fernando, consegue me ajudar? Está faltando o leito de UTI e a pessoa está doente, está com problema pulmonar e precisa de uma UTI. Aí vem de encontro aquilo. A pessoa está doente porque ela fumava, sedentária. Exatamente. Então ela poderia ter evitado muita coisa. Não que tem que ter o leito de UTI, mas tudo pode ser evitado. Em termos de custos, né, para a gente ter uma ideia básica, um leito de UTI, hoje eu não estou mais atuando em hospitais, né, trabalho em outro campo, mas é em média de 10 a 15 mil reais por dia que ele custa. Absurdo. Então veja o valor oneradíssimo que tem ali, que você pode prevenir tudo lá atrás. Colocar um professor numa praça. É o projeto 15 mil reais, um dia de UTI. Exatamente. É um projeto... Bota um mês um professor numa praça. Cara, eu vou te falar, toca 6 meses em um programa desse. Toca. Veja a diferença, né? É abissal. É. Então, a forma, às vezes, de pensar de alguns gestores um pouco engessada ainda, né? Só tentando enxugar gelo, em vez de ver o amplo, como no seu caso, né, deputado? É importante que se mude isso, né? Insistir, e os números aqui vão convencê-los, né? Como aconteceu na pandemia, como vai acontecer cada vez mais. Mas eu bato muito nessa tecla, mas ela é muito difícil no poder público pelo fato do seguinte, tudo que é imediato dá mais voto para o político. Visibilidade. Visibilidade, imediato. Construir mais 5 leitos de hospital. Olha só, esse cara é bom construir mais 5 leitos. Coloquei um programa que vai evitar que as pessoas fiquem doentes. Legal, tal. Tudo que é entrega imediato dá mais voto. Então, por isso que eu bato nessa tecla de planejar o futuro, de bater, que as pessoas possam abrir. É cultural isso aí. É cultural. As pessoas precisam entender que, cara,
o cara lá tá certo. Eu acho que a gente tem que focar nisso ali. Tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem. Porque você se arrisca, né? Se arrisca. O mandato Se pode estar em arrisca. jogo. Exatamente. Seria mais fácil jogar do outro lado, que o votinho vai cair. O cara fez, olha que legal, o cara fez. Mas não resolve o problema da população. Não resolve. Exatamente. Então é isso que a gente tem que bater nessa... Voltando um pouquinho na história aí, Fernando, nessa trajetória que você teve na parte da educação física, de academias, de gestão, lá atrás você já se via como político ou foi algo que foi natural? Eu tinha aquele sonho, mas depois esse sonho, quando acabei indo para o meio de empreender e tal, falei, cara, eu vou tocar meus negócios aqui e acho que vou deixar de lado a política, não tinha mais jeito. Aí um dia eu cheguei, em 2012, eu lembro até hoje, um cara me procurou, pô, Fernando, tu tem que ser candidato a vereador, pô, tu jogou, tu tem amigos, tu tem um segmento tal, que é educação física, sai candidato. Porra, pensei, aí cheguei para minha avó. A minha avó, cheguei assim, Oma, a gente chama de Oma, né? Oma, eu vou ser candidato a vereador. Ela respondeu com essas palavras, tu tá ficando louco. Ela falou assim, não faz isso. Então, na verdade, foi o primeiro choque. Eu tive, cara, eu não vou mais, né? Eu vou tocar minhas coisas. Mas daí, eu, desde novo, eu tinha projetos sociais. Na época da faculdade, já tinha escolinha de futebol para criançada. Fiz Univille? Fiz Univille. Criançada carente, escolinha gratuita. Então, eu sempre gostei desse lado social. Falei, cara, eu vou tentar. Então, realmente foi uma virada de chave ali, mas o apelo mesmo foi o lado social. Esse lado de poder, principalmente crianças, cara. Mas é legal trabalhar com criança, né? Eu adoro. Legal. Adoro. É gratificante. As pessoas perguntam para mim assim, Fernando, é legal ser deputado? Eu falei, pô, legal pra caramba. É legal ser vereador? Foi legal, presidente da Câmara. Mas onde eu fui mais feliz, cara, na vida pública, foi secretário de esportes. Onde eu podia executar. Sim. Né? Não era legislativo, podia executar, ajudar as crianças, fazer programas, projetos. Não só fazê-lo, mas colocá-lo em prática, né? Sim. Do projeto tornar um programa. Sim. Então, isso foi a minha grande paixão. Assim, e se um dia eu sair da vida pública, vou continuar fazendo trabalho social, principalmente para crianças e adolescentes. Até para a criançada não cair nas drogas no futuro, porque hoje em dia está tudo muito acessível, né? Então, mais projeto de esporte, não tem como a criança ser um esportista e estar usando droga, né? Não tem como. Né? Aqui na nossa cidade, no nosso norte do estado, nós vemos muitos atletas de vários segmentos, né? Até nós conversamos uma ocasião anterior sobre a prática de musculação, as academias estão expandindo grandemente e o fisiculturismo vem com força, né? Ele tem crescendo muito aí no estado, no Brasil como um todo. Aqui nós vemos que é um polo grande e não temos aí uma estrutura de um campeonato ainda, né? Algo voltado para influenciar essas pessoas a vir para uma vida mais saudável. Você acha que caberia algo assim aqui no nosso município? Total, a gente não consegue difundir um esporte se nós não tivermos espelho e referência. Nós temos que ter o espelho e a referência. Pô, aquele atleta de alto nível está aqui em Joinville. Vai fazer com que essa molecada vá para a academia e tenha uma vida mais saudável. Nós temos que ter espelho e referência. Como a gente vai fazer isso? Trazendo grandes eventos, trazendo grandes nomes. Então, esses grandes eventos precisam ser comunicados, dado publicidade, as pessoas enxergarem nisso e, automaticamente, depois de tu pode ter certeza, cara, tu traz um evento de fisiculturismo para Joinville. Aquele evento vai lotar. Aquele cara que vai chegar no evento que ele não pratica a musculação, na segunda-feira ele vai se inscrever na academia. Tu pode ter certeza. Porque ele pegou como referência, como espelho, fator motivacional, né? Ele se motiva vendo aquilo. Então, eu acho que cabe a Joinville, sim. Nós somos a maior cidade de Santa Catarina, terceira maior economia do sul do país, uma cidade extremamente desenvolvida, só que ainda culturalmente, por ser uma cidade industrial, nós temos que ampliar um pouquinho essa questão de visão, essa questão cultural. Cabe isso a Joinville. Por que só Balneário Camboriú? Exatamente. Porque Floripa, Balneário Camboriú, por quê? Né? A gente tem que fazer essa pergunta. Por que lá? E outra, um evento de fisiculturismo, além do lado de saúde, o lado motivacional, ele movimenta toda a economia do município. O ticket médio de um atleta que vem de fora, ele, deve vir o coach, deve vir alguém da família, ele dorme em hotel, ele se alimenta aqui. Então, a gente tem que enxergar isso como desenvolvimento econômico também. Gira uma economia. É o giro econômico. Então, se a gente bater nessa tecla, é investimento, o poder público aportar, patrocinar, se empenhar num evento desse. Porque isso tem retorno e se torna um hábito na cidade, né? O giro econômico é maravilhoso.
Além disso, o giro econômico do ISS nas academias, porque vai aumentar o número de pessoas frequentando. Então, E a visibilidade que terá também para a cidade, né, como algo a mais aqui, é visto muito campeonato, o Bolshoi, né, a cidade da dança, é maravilhoso. Mas o esporte, nós temos o JEC, mas outros segmentos não temos, né, algo assim proeminente que chame a atenção. Né? Então, por que não fazer um polo aqui? totalmente viável e possível. E eu sou parceiro para a gente abraçar essa causa juntos, sonhar juntos, né? Sonhar juntos. Joinville que teve alguns atletas antigos, a gente até entrevistou aqui, né? Que começaram aqui, até nas academias mais antigas de Joinville, eu não lembro, do Califórnia, né? Sim, Califórnia. Ele foi o polo o Dirceu estudou comigo. o Dirceu, essa galera. Aí depois veio umas academias mais modernas e parece que abafou um pouco assim essa ideia do fisiculturismo e acabou indo para Balneário e tal. Aí meio... Só que agora voltou muito forte. E Joinville tem bastante atletas já aqui na em número região. de atletas aqui no norte do estado, eu acho que está mais que Balneário e Florianópolis, em número, né, de atletas. É gigante. Masculino, feminino, diferentes categorias. Só que as competições são ou Curitiba ou Balneário, né? Aqui sempre pula. E é um lugar que tem um potencial enorme. Parece que isso aqui é uma ponte, né? Exatamente. Por cima exatamente. Parece que Joinville daí fica pulando, mas temos que fazer algo diferente. Tem estrutura a cidade aqui, né? Tem, cara. Tem os eventos, né? Tem estrutura pública e estrutura privada, mas principalmente eu acho que a rede hoteleira, o Convention Bureau, que faz essas captações de eventos, ela abraçaria essa causa junto. Porque é o que eu falei, um atleta que se dedica tanto, ele vem para uma competição dessa, ele vai trazer a equipe dele, ele vai trazer o time dele, a turma dele. Só em Balneário, o doutor deve ter uma ideia, quantos atletas devem ter participado nos últimos eventos? O último evento foi 700. Olha só, gente. Só atletas. Daí tem mais mas o quem coach, vai assistir, a família. o coach, família. Veja o movimento financeiro que tem um evento de um final de semana. Nós estamos falando de 2.000 pessoas, no mínimo. No mínimo. E a maioria vem de fora, né? Que não são de Balneário. Alguns de Balneário e alguns vêm de fora. E acaba aquecendo a economia, o comércio, compra alguma coisa. É o que eu chamo de dinheiro novo. Eu sempre falo o seguinte, dinheiro de fora é dinheiro novo para o município. Ele gira o dinheiro aqui. Eu sempre falava, a gente fez alguns projetos do cicloturismo. E a maior parte das pessoas que vinham pedalar no cicloturismo em Joinville eram de fora. Eles iam lá para o Rio Bonito, na Estrada Bonita, na região, almoçavam lá. Cara, sabe o que a gente fez no cicloturismo? Eu mandei uma emenda parlamentar para colocar placa de sinalização do cicloturismo. Aqui é a rota do cicloturismo. Colocaram placa em 1,5 km, tal coisa. Um investimento baixíssimo, fez movimentar a economia com dinheiro novo, que a galera que vem de fora deixa o dinheiro aqui e depois vai embora. Então é isso que a gente tem que fazer. 2.000 entre atletas e família, familiares e tal, 2.000 pessoas. Cara, olha a rede hoteleira no final de semana. Isso aí jogando baixo, né? Porque aqui só em Joinville, em termos de atleta, eu acho que deve ter mais de 300 atletas, somando da base até os mais... E em Balneário, né? Bastante. Em Balneário, eles têm mais eventos, não é só um evento no ano. Tem 3, 4 eventos. Balneário deve ter uns 4 eventos no ano, né? No ano. Mas veja a carência, né? Todos os atletas que estão aqui têm que ir para cidades vizinhas para poder levar o esporte, levar a sua carreira. E aqui, onde é a mãe, né, que nós estamos, não temos. Então, mas 300 atletas, a gente já... É um celeiro de atletas. É grande. Eu não tinha noção que nós tínhamos 300 atletas do segmento. E o crescimento que a gente tem, a todo tempo você vê pessoas iniciando. Não, vou tentar a carreira, vou ver como é que é. Legal. Se apaixonam e seguem. E o crescimento de novas academias de Joinville, né? Vai ter mais uma academia agora, estão falando que vai ter. E todo ano está tendo uma academia nova. Então, o acesso às academias hoje em dia, Quando em 2005, eu abri a minha primeira academia, que era lá no Itaú, do lado do Colégio Oswaldo Cabral. Acho que na região toda, cara, da Zona Sul, tinha o Lisboa, que era do Arley lá no Fátima. Lisboa é uma academia bem tradicional, bem antiga. Né? O Lisboa tinha a nossa, tinha o CID ali, a Training, e tinha mais umas 2, 3 academias. Cara, hoje em dia, toda esquina a gente tem uma academia e as pessoas estão frequentando. Por quê? Porque começou a virar um hábito. O fisiculturismo podia ser isso. Se nós tivermos um evento aqui, nós teremos mais atletas, o nome de Joinville será espalhado nível estadual e nacional e, por que não, mundial. Então, vamos abraçar essa causa juntos. Eu estou à disposição para a gente abraçar. Perfeito. Algo que eu acredito. Perfeito. Beto, mudando um pouquinho de assunto aí, você que está no segmento há bastante tempo no esporte, na sua visão, o que
melhoraria o conceito de saúde, de prevenção aí, no nosso município e também no estado, em termos de investimento no setor político? O que a política deveria ver, assim, academias, futebol, para melhorar o que nós temos hoje em prevenção de saúde? Prevenção de saúde, o deputado falou sobre os projetos, né? Tanto na parte das crianças, a base eu acho importante, né? Eu comecei a treinar esse ano dei muita aula não tinha muito aluno novo, assim, né? E aí a gente começa a dar aula para a galera mais nova e tu vê que é diferente, assim, né? Tu pega um aluno novo, a vontade de desenvolver um trabalho e coordenar o trabalho junto e ver a evolução, né? E aí eu percebo, assim, o quão é importante começar já na base, igual tu começou na base, né? Lógico que tem a galera mais antiga, né? Que não aprendeu e não teve oportunidade como a gente tem hoje, de ter um acesso à academia antigamente, né? Hoje está tendo oportunidade, né? Dá para fazer esse trabalho com eles também, né? Mas eu acho importante a base, né? A base é importante, né? E tem também a questão, o pessoal mais velho, né? Que começou mais tarde na academia. Hoje em dia, a gente tem várias clínicas médicas que trabalham com modulação hormonal, com nutrição e tal. Talvez tornar um acesso mais fácil também para quem não tem condições a ter talvez uma consulta médica, né, nesse quesito de nutrição, nesse quesito de acompanhamento médico e tal, que antigamente não tinha, né? Não tinha. O cara ir para o médico nunca vai te dar um hormônio, não vai fazer nada. Ele ia te mandar dar um remédio para depressão. Preconceito, né? Preconceito, né? Então, eu acho que talvez nessa área, né? Tirar esse preconceito, né, trabalhar a base, a molecada e a galera mais velha, assim, que também quer ter essa autonomia para chegar com 60, 70, né? Eu atendo aluno de 60, eu atendo aluno de 64. Os caras estão com autonomia, Sim. porque treinam, vão no médico, tem condições. E é aquele que às vezes não tem aquela condição, talvez, de chegar a um acesso, né? Num SUS lá, tu não vai no SUS pedir igual... um doutor lá, vou atender um paciente do SUS para ir para academia, ter uma nutrição boa, né, a parte hormonal, né? Como é que faz, né? O que a gente vê quando o envelhecimento, né, o nível hormonal vai caindo, é normal, natural da nossa espécie humana, mas quando a gente consegue ajudar esse paciente, deixar ele com uma condição hormonal melhor, mais equilibrado, prevenir doenças, melhorar a imunidade dele, como essa pessoa vive melhor, emagrece, se sente bem, trabalha melhor, né? Então, talvez um projeto que possa chegar esse recurso até essa população de uma forma mais adequada, né? Para que ele consiga também ter esse retorno aí, melhora na saúde como um todo, vai evitar que ele tenha uma hipertensão, um colesterol desequilibrado, um diabetes. Né? Até um desempenho melhor no próprio trabalho, né? Pega a maioria dos trabalhadores que trabalham no serviço braçal, né? Aqui tem um monte de empresa, né? É autoestima, né? É. O cara que está com a autoestima elevada, ele... Porque na nossa época tinha muito ginástica laboral. Né? Não, que foi, era o grande, né? Era o ginástica laboral, nas empresas, né? Nas empresas, né? Não, mas dá para melhorar mais ainda isso, né? Eu fui em São Paulo visitar a Secretaria de Esportes de São Paulo. Eles criaram lá um programa, se eu não me engano, o nome é Cidade Ativa, algo desse tipo, que é um voucher. Eles criaram como se fosse um SUS da atividade física. Um voucher que a pessoa que tem uma renda abaixo de 2 salários mínimos, que ela não teria condições de frequentar um espaço, ou uma academia, um pilates, ou uma natação, um espaço de exercício e atividade física, ela ganha um voucher do governo. O governo paga, se eu não me engano, 80 ou 100 reais por mês, tem um convênio com os espaços e esse cara vai lá com o voucher, tipo um cartão de crédito mesmo. 12 meses aqui eu tenho minha atividade. Se o cara faltar, ele perde esse recurso. Sim. Então, o governo está investindo na prevenção, pensando justamente naquilo que a gente falou anteriormente. Mas, cara, aqui eu tenho batido na tecla. Vai que a gente consegue também em Santa Catarina, a gente fazer com que as pessoas entendam que saúde pública, unidade básica de saúde, né, estratégia da saúde da família, precisa entrar o exercício. Não é só ir lá
médico, mas não, agora tu vai tomar um remédio e tal. Precisa entrar o exercício. Se o exercício entrar no SUS, cara, mas não só no discurso, não só constitucionalmente, mas na prática, eu tenho certeza que isso aí vai avançar. Aí nós vamos começar a enxergar a saúde pública de outra forma. Tu pega um plano de saúde hoje em dia, tu vê lá, médico, não sei o que, fisioterapeuta, não sei o que, mas não tem o personal no plano de saúde, né? Tem que colocar o personal no plano de saúde, né? É a saúde, cara. Eu concordo. Seria o principal, né? É a saúde. O investimento nesse setor realmente é muito discreto, né? Muito discreto. Bom, no atual cenário hoje, Fernando, o que você vê aí para os próximos anos para a nossa cidade, para a nossa região, em termos de promoção de saúde, de bem-estar para a população? Nessas metas que você nos explanou aqui, acredita que vai haver mudança aí dos gestores ou que ainda vai continuar um pouco engessado? Eu enxergo Joinville, eu assistia muito aquele quadro do Márcio Atala, né? Ele tornou aquele quadro para tornar a cidade do interior de São Paulo a mais ativa do Brasil. Eu entendo que a gente poderia fazer um grande programa em Joinville, tornando Joinville a cidade mais ativa do Brasil. E chancelar isso, dar publicidade a isso, motivar outras pessoas a fazerem isso. Nós temos um espaço que é o Mirante. Né? O grande centro de atividade física de Joinville é o Mirante. Nós temos que ter ali no Mirante uma condição para essas pessoas subirem e descerem o Mirante com qualidade. Tem gente subindo no Mirante, mas não sabe se tem taquicardia, não sabe. Eles não sabem. Já teve uns infartos lá. Já teve alguns infartos, já teve alguns problemas. Então, a gente conseguir fazer com que promova uma saúde completa ali nesses espaços públicos. Além disso, nós temos que ter em Joinville um grande parque público para as pessoas fazerem atividade física e exercício. Calistenia, caminhadas, espaços para caminhadas. E fazendo isso, fomentar nos bairros, nas escolas, nos grupos da melhor idade, terceira idade, a atividade física como uma prática contínua. Sendo assim, Joinville pode se tornar a cidade mais ativa do Brasil. Então, eu tenho essa batida, eu quero que os gestores comprem essa ideia junto conosco para que Joinville se torne a cidade mais ativa do Brasil. A cidade que mais pratica exercício físico, proporcionalmente, é claro que não tem como a gente comparar com as grandes metrópoles, né, pela quantidade de pessoas, mas proporcionalmente Joinville pode ser uma cidade dessa. Nós temos que sair dessa ideia. Joinville é uma cidade industrial, onde a pessoa vai de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Isso vai acontecer, mas nós temos que fazer com que as pessoas vão de casa para o trabalho, do trabalho para casa, mas tenham um momento de lazer. E a atividade física, o exercício, é o seu momento de lazer. Entre pai e filho, ter um espaço de lazer para o pai pegar seu filho e bater uma bolinha. Isso precisa, Joinville tem que ter esses espaços para daí a gente poder falar mais sobre saúde preventiva. A gente está vivendo nesse momento, né? Se tu for parar para analisar, antigamente tu pegava nas plataformas digitais lá, que era a mais antiga, que tinha a plataforma da Orkut, né? Tu olhava as fotos que tinha no Orkut era o quê? Baldinho de bebida, whisky. Hoje já mudou. Hoje é de exercício, pedal, corrida. O cara fazendo whey, fazendo uma panquequinha e tal. Então legal, a gente está vivendo isso. Então eu acho que talvez fica até mais fácil, tá? Né? Só que a gente tem que transformar Joinville. Eu sempre brinco assim, Joinville não é apenas da Univille até o trilho do trem aqui do antigo Big, da prefeitura até o pórtico da Expoville. A Joinville não é só essa. A Joinville ela é mais periférica, a Joinville é grande. Então a gente tem que fazer com que as pessoas do bairro, dos lugares mais extremos, tenham essa mesma visão. Às vezes essa pessoa tem que atravessar a cidade, ela mora na Zona Sul, ela trabalha aqui no Perini, por exemplo. Atravessa a cidade, um trânsito danado, o cara chega em casa morto em casa, eu não vou fazer mais nada. Então a gente tem que dar a oportunidade perto da casa dessa pessoa para que ela tenha esse espaço de lazer, antes do trabalho ou pós-trabalho. Então, o acesso se torne mais fácil. O acesso é um ecossistema que a gente tem que mudar, né? Isso envolve mobilidade urbana, envolve tudo, porque as pessoas têm que chegar com mais praticidade em casa, com mais agilidade, com mais rapidez. Mas Joinville tem tudo para crescer. Joinville é uma baita cidade, cara. Joinville é uma cidade de um povo ordeiro, trabalhador e, por que não, um povo também praticante de atividade física. Com certeza. Beto,
algum comentário aí sobre... 2028 aí, ó, posso entrar no partido do Fernando aí, para apoiar aí a educação física. Então vamos botar o Beto, nosso vereador do exercício físico. 2028. Vereador Stallone. Vereador Stallone, o nome é forte, hein? O nome é forte. O nome é bacana, cara. Bota um santinho com uma faixa, né? Uma faixa aqui já era. Mas o Beto tem uma história linda. O exercício, assim, é um dos percussores assim, dessa área aqui em Joinville. É um cara, né? Um personal, um dos caras mais conhecidos aqui da cidade. E eu tenho certeza que... eu falo, mais pessoas da área da educação física, do exercício, da atividade, da prevenção, da medicina preventiva, eles precisam entrar no poder público, na política. Sim, eu concordo também. Eles precisam entrar na política, se colocar à disposição, porque apontar o dedo é muito fácil, né? Mas estar lá, defender, ajudar a defender, porque daí eu tenho certeza que as coisas vão mudar. É uma ideia nova, né? Trazer coisas e apoiar quem já está tentando, né? Para ter mais força. Tem mais força. Até a própria Câmara ela já deu uma mudada, né? Assim, tipo, tinha muita gente que já estava há muito tempo, já deu uma reciclada já, né? É importante, então, uma galera mais nova, né? Que também tem umas ideias, né? E isso junto também vem o esporte junto, não tem como tirar, né? Sim, tá. Qual que é a pessoa mais nova que não está envolvida com o esporte hoje? Não tem como não estar, né? Eu sempre falo, Beto, que as pessoas falam muito em renovação, né? Eu defendo que a renovação precisa ser uma renovação de ideias. Às vezes as pessoas elas podem mudar, né? Pô, eu estou tantos anos na política, mas, cara, agora eu peguei essa tecla aqui e vou defender essa ideia. É renovação de ideias. De ideia. Porque, às vezes, a renovação as pessoas pensam que é só de idade. E não, porque tem pessoas que já têm uma capacidade política, mas se eles vierem com essas ideias, é mais fácil eles alcançarem o êxito do que aquele que está começando, ele vai patinar. É difícil, tá? É difícil. Entrar no meio público até você conseguir pegar um projeto teu, fazer com que todo mundo aprove numa comissão. Aprove, tu tem que ter muito relacionamento, tu tem que ter uma experiência política, do que simplesmente chegar... E outra coisa, que as ações elas existam, não apenas os discursos. Porque é muito fácil hoje em dia tu pegar um celular, fazer um videozinho, eu defendo isso, aquilo, mas chega na prática que tu tem a oportunidade, tu não faz. Então a gente tem que transformar os discursos em ações. E aí sim, cara, aí a gente vai voar, a política vai... E tem uma galera bem intencionada na política. Tem uma turma boa. Tem uma turma ruim, como em todo segmento, mas tem uma turma muito boa. E a população ela precisa entender que a eleição é de 4 em 4 anos, tal, mas ela tem que acompanhar a política nos 4 anos. Geralmente as pessoas dizem assim, esses políticos aparecem só agora. Mas é o eleitor que não acompanha a vida política, a vida de quem ele votou. Muitas vezes o cara vota, votei lá e vai embora, e daqui a 4 anos eu decido em quem eu vou votar de novo. Mas se ele acompanhar essa questão política, ele vai cobrar do seu candidato, ele vai dar opiniões ao seu candidato, ele vai sugerir, né, sugestão de projetos. Então, eu acho que tem que mudar um pouquinho a cultura da população quanto à política do nosso país. A importância também do candidato, né, deputado, mostrar... Isso, se comunicar. Hoje, por exemplo, se comunicar, mostrar o que está fazendo, o que ele fez, a trajetória dele. Às vezes, a pessoa ouve do candidato lá no momento da eleição, não sabe nada da trajetória dele, não sabe o que ele fez, não sabe os projetos. Mas, tá eleito, eu fiz isso, estou fazendo isso, esses são os meus projetos para o próximo ano. E mostrar, vir a público, mostrar, não simplesmente... Eu sei que tem uma vida corridíssima, né? Mas tem que mostrar, senão hoje em dia não adianta. Tem que mostrar. A gente vive na era da tecnologia. Hoje é tudo digital. Então, precisa estar em interação contínua para as pessoas verem. Poxa, esse cara realmente, não é que ele só fala, ele fala e faz. A gente brinca, doutor, no meio político, que a galinha bota um ovo desse tamanho, mas faz um estardalhaço danado, né? O pato bota um ovo desse tamanho e não faz barulho nenhum. Então, as pessoas nem sabem que o pato coloca ovo. É por aí. Então, é mais ou menos isso, cara. Então, na política tem que ser assim. A publicidade das suas ações, por isso que tu tem que ter ações para poder publicizar elas. E, infelizmente, no meio público ainda tem pessoas que só têm o discurso e eles ficam nesse discurso, mas não dão publicidade às ações, porque a ação não existe. É muito fácil hoje em dia tu falar mal de alguém, né? Na internet. Eu brincava com a turma do gabinete. Cara, às vezes eu faço uma ação, legal pra caramba, um apoio à AMA, à PAI, né? Entidades que realmente o paradesporto, eu defendo muito o paradesporto. E a publicidade que eu dou das ações, um evento maravilhoso, mas vai lá, deu 300 curtidas. Se o cara começar um vídeo mais forte, brigando com alguém, vai dar 2.000 curtidas, 3.000, 5.000.
Então é uma coisa de doida, a cultura, assim, as pessoas... É o lado negativo. Elas né? gostam mais do atrito do que atrito realmente das ações propriamente ditas. Eu vejo isso em publicações que eu faço em Instagram pessoal também, né? Se você leva um conteúdo informativo, né? Prevenção de uma doença, usar um medicamento para prevenir, não tem muito ganho. Tu leva uma coisa sensacionalista ali, Vai bombar. Nossa, bomba. Vai bombar. As pessoas querem isso, né? Então, infelizmente, também tem um pouco da cultura envolvida, cara, né? Isso, na política a gente vê direto isso, mas é interessante, chega a ser engraçado às vezes, né? Quando eu fui vereador, tem uma cena que eu jamais vou esquecer. Teve um movimento em Joinville, nós tinha uma vereadora, ela já é falecida, pessoa maravilhosa, que ela, de segmento, defende a causa animal. E ela fez uma fala na tribuna que Joinville tinha o CBEA, que é o Centro de Bem-Estar Animal, tinha um galo. Um galo, e o CBEA pegou um galo. Daí ela falou na tribuna assim, se alguém quiser adotar um galo. Ela falou isso na tribuna. Isso virou matéria nacional. Jornal Hoje, meio-dia, passou, matéria nacional. E aí, antes disso, um vereador tinha falado sobre segurança pública. Mas um tema forte, assim, segurança pública. Ninguém deu bola, ninguém fez a parte, ninguém debateu e ninguém discutiu. Quando ela falou do galo, se alguém souber de alguém que quer adotar um galo, se tornou cômico o negócio, engraçado. Se alguém quiser adotar um galo, cara, fechou o pau na Câmara. Uns 10 vereadores foram falar e começaram a discutir. Galo na minha casa, eu arranco a cabeça e boto na panela. Você tem que respeitar. E fechou o pau. Aí, aquele vereador que tinha falado da segurança, ele chegou no final da sessão e falou assim, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Isso me chamou a atenção. Eu tive aqui e falei da segurança pública. Cara, índice de homicídios altíssimos. Na época, Joinville era índice altíssimo de homicídio. Falei sobre um tema extremamente relevante. Ninguém deu bola, ninguém discutiu, ninguém debateu, ninguém sugeriu, ninguém criticou. Agora, de um galo, vocês estão 1h40 falando do galo? Para te ver, cara, como o negócio é no meio, numa Câmara de Vereadores. Não, que negócio é sério, né? Pô, cara, tu tá louco. Mas eu não debati e não discuti o galo, tá? Eu só quero dizer que eu não tava... Eu lembro de situações, quando eu estava lá no meio acadêmico, ainda na faculdade, o professor dando uma aula séria, lá falando do conteúdo, o pessoal ali, né? Mas quando ele fala uma coisa da vida pessoal, todo mundo larga tudo. Todo mundo lá quer escutar. Quer escutar. A tal da fofoquinha. Deus, exatamente. Meu Deus, né? Por favor. Só muda Chega a ser lugar. engraçado. Chega a ser engraçado isso aqui. Mas é trágico, né? É trágico. A gente tem que mudar um pouquinho essa cultura. Bom, queria agradecer a presença do nobre deputado Fernando, o Beto aí, sempre trazendo enriquecimento no nosso podcast. Eu acho que hoje foi um dos podcasts mais interessantes que nós tivemos aí, um convidado brilhantíssimo. Alguém que tem uma visão contemporânea, quer realmente ajudar não só o esporte, como a gestão da saúde em contexto geral. E só temos a agradecer a sua presença, deputado. Ô, doutor, para mim é uma honra estar aqui hoje batendo um papo. Você é uma grande referência da saúde, principalmente da qualidade de vida das pessoas, de uma mente sã, de um corpo são, saudável, né? E também da autoestima, o resgate da autoestima. A pessoa se sente com mais dignidade quando ela tem uma autoestima elevada. Então, parabéns pelo teu trabalho, pela tua dedicação. O Beto, a mesma coisa, Beto. O teu trabalho é histórico aqui na cidade de Joinville. É um dos nomes mais conceituados do segmento da educação física, da prevenção, um personal aí de alto calibre, digamos assim. Então, para mim é uma honra estar trocando ideia com vocês, aprendendo muito com vocês e quero me colocar à disposição, porque muitas vezes, através do dia a dia, Beto, do teu trabalho, doutor na clínica, do teu dia a dia de trabalho e principalmente nas tuas ações pós o horário de trabalho, mas as tuas ações de lazer, que não é mais lazer, é uma prática esportiva de alto rendimento que você faz. Mesmo não sendo mais atleta, mas é uma prática esportiva de alto rendimento. Que você possa trazer essas ideias e defendermos juntos. Como é o caso do fisiculturismo, o caso... as pessoas têm uma visão que é só um evento de fisiculturismo. Não, a gente está falando de economia, né? De saúde, economia. É um sistema muito amplo. Então, eu quero me colocar à disposição para que juntos, né, estando na vida pública, se a gente não conseguir resolver todos os problemas, ao menos a gente vai bater na mesa lá, vai cobrar e vai pedir ações que possam mudar a qualidade de vida das pessoas. Então, que Deus abençoe todo mundo, estou à disposição. Obrigado pela participação de todos. Obrigado.
Bom, pessoal, o podcast de hoje fica por aqui. Vai ficar disponível no canal da Clínica Olympus, no YouTube. Também teremos trechos aí nas redes sociais. Um forte abraço a todos e até o próximo podcast.